This is Teacher Thales again. Aqui é o professor Thales de novo. Semana passada a gente fez uma aulinha aí sobre vocabulário, né? Sobre compreensão textual aí do coronavírus, né? E hoje a gente vai dar seguimento à nossa matéria, já o capítulo 3, se eu não me engano, do nosso livro, tá? Para falar sobre as if clauses ou conditionals, tá ok? E aí eu tô propondo um desafio com as turmas que é o seguinte, para eu ver quem tá de verdade aí vendo as minhas aulas, minhas videoaulas, vou propor o seguinte, tira um print ou bate uma foto sua assistindo aí minha aula, posta lá no Instagram e me marca, tá? Que eu vou compartilhar isso daí, vou divulgar seu Insta, vou fazer essa proposta aí. É bom para a escola ver que a gente está trabalhando juntos, tá? Então vamos embora. Ó, o que são essas conditionals, essas frases condicionais? A aula de hoje vai ser bem gramática, bem pura. Conforme eu tenho feito, eu vou dar mais o foco na gramática hoje e a partir de semana que vem a gente pratica mais isso, com texto, com música, com vídeo, seja lá o que for. Tá? Então vamos lá. Essas orações condicionais elas vão expressar uma dependência entre uma circunstância, né, uma condição e um fato. Então sempre tem uma causa e uma consequência, digamos assim. Tá? Essas circunstâncias podem ser no presente, no passado ou no futuro. É o que vai diferenciar qual é a frase condicional que a gente está vendo. Tá? Então sempre vai ter uma oração condicional, que é a condição, tá ok? Que ela vai ser introduzida pelo if. O if significa o se pra gente. Né, do português. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer se eu estudar, eu passo. Coisas assim, tá? Então sempre tem a condicional, que é com se, e a principal, que é a main clause, né, que é a frase principal, que é a consequência disso. Então, por exemplo, se eu assistir a videoaula, eu vou entender o exercício. Então, se a condição para eu entender o exercício é assistir a videoaula. Tá ok? Então vamos ver como é que isso funciona no English. Mas aí atenção, só pra gente, antes de iniciar. Essa oração, a condicional, né, ela pode vir antes ou depois. Porque eu posso falar, se eu entender o exercício, se eu assistir a videoaula, eu entenderei o exercício. Mas eu posso falar assim, eu entenderei o exercício se eu assistir a videoaula. Deu no mesmo, né? É necessário usar a vírgula quando inicia a frase com a condicional. If he wants to pass, he has to study. Se ele quer passar, ele tem que estudar. Ok? Quando a condição significa caso, eu vou usar o if, que a gente tem feito. If it rains today, se chove hoje, se chover hoje, I'll stay at home. Eu ficarei em casa. Ok? Então vamos lá. A gente vai classificar essas conditional em 4. Na zero, first, second e third. Tá? São 4, mas é porque começa a partir do 0. Então vamos lá. Condicional 0, que a gente chama, tá? Isso tem no seu livro, você pode acompanhar junto comigo se você quiser. É o capítulo 3, A Better World. Se eu não me engano é page 31, página 31. Aqui tem até a tabelinha e tal, bonitinho. Você pode acompanhar junto comigo, tá? Então vamos lá. A condição 0 é uma condição que tudo está no presente. Tanto a frase condição mesmo, quanto o resultado, quanto a frase principal, né? Então olha aqui, present simple, tá tudo no presente simples, tá? Então olha só, começa com o if, com a condição, Se você deixar o gelo no sol, ele derrete. Então é uma condição, né, uma circunstância que gera um resultado, que gera uma consequência. Se eu deixo o gelo no sol, it melts, derrete, é o resultado. Então repara aqui, eu comecei com if, com se, e eu boto comma, que a gente chama, comma é a vírgula. Tá? Agora, em que situações que eu vou usar a zero? A zero é sempre presente com presente. Tá? Então vamos ver. Essas condicionais elas são usadas para fatos que geralmente são verdades e não mudam. Então isso é uma verdade, isso não vai mudar. Se eu deixar o gelo no sol, vai derreter. Tá ok? Ela pode se referir a situações gerais que sempre acontecem quando uma condição é estabelecida. Então, por exemplo, olha aqui, se você ficar na chuva, você vai ficar molhado. Isso é uma verdade, isso é uma condição geral. Ah, mas se ficar na chuva debaixo do guarda-chuva. Tudo bem, mas é uma situação diferente. Mas no geral, se você ficar debaixo da chuva sem proteção nenhuma, você se molha. Ok? Então repara aqui, sempre que eu começo com a if clause, com a frase do se, né, da condição, eu tenho que botar a vírgula. Tá? Aqui embaixo eu não precisei, porque a frase do se, né, a if clause, ela veio depois. Primeiro veio o resultado. Porque olha só, você fica molhado se você ficar na chuva. Então a frase condição, ela veio depois. Quando ela vem depois, eu não preciso botar a vírgula. Eu só preciso botar a vírgula quando ela vem no início.
tá? Então, sempre que eu tiver, ó, um fato, né, uma coisa que não vai mudar, que tá sempre, que acontece da mesma maneira, eu vou ficar presente com o presente, tá? Então, se eu começo com o presente, eu termino com a frase com o presente também. Se você deixar o gelo no sol, derrete. As duas frases estão no presente. Tá? Essas if clauses, elas são muito mais entendidas quando você já tem uma prática melhor do inglês, da tradução. Tá? Então a gente vai tentar ir por esse caminho. Vamos para first conditional, então. A first conditional já é presente com futuro. Uma coisa que eu faço agora e que lá no futuro ela vai ter um resultado. Tá? Não é assim, tipo assim, o gelo derreter é agora. Eu boto o gelo aqui no sol e derrete agora. Ele não vai derreter daqui a 5 anos. Tá? Então, olha esses exemplos aqui. Ó. If we work hard, we will finish the project on time. Se a gente trabalhar duro, a gente vai terminar o projeto em tempo. Então, repara que eu tenho que trabalhar duro para que esse projeto aconteça. Então, eu começo com a if, é a condição, boto a minha vírgula, eu tenho um resultado. Ok? Então, olha aqui. Ó. A primeira condicional é usada para expressar uma situação real ou muito provável no futuro. Futuro, por isso que eu uso o will, que é o marcante de futuro. Tá? Se você tem dúvida do que é o will, vai lá na minha aula do 8º ano, que você vai. Eu tenho aula no 8º ano já no YouTube sobre o will. Tá? Você vai aprender um pouquinho sobre ela também. Ela se refere a coisas que irão acontecer provavelmente no futuro, caso uma condição seja alcançada. Tá ok? A primeira condicional é muito usada quando a gente está falando sobre planos possíveis, promessas, avisos, ameaças, ou quando você quer persuadir alguém, tá? É uma ameaça quando eu falo assim, ó, se você não assistir a videoaula, lá na frente o resultado não vai ser bom, porque você não vai ter estudado. Quando a gente voltar à aula presencial, quem assistiu as videoaulas vai estar, ó, tinindo, porque estudou durante a quarentena com a gente. E quem não assistir? Né? Então olha aqui alguns exemplos, ó. A if no presente e a consequência no futuro, ó. Se eu for para a Itália na próxima semana por trabalho, eu visitarei o Coliseu. Se eu for, eu vou visitar o Coliseu. Se eu tiver tempo amanhã, eu vou te ajudar, eu te ajudarei. Se if I have time tomorrow, I will help you. Eu te ajudo. Mas é se eu tiver. If you touch that wire, se você mexer naquele fio, garoto, você vai tomar um choque. É que nem eu falo assim, ó, se você ficar mexendo no celular, eu vou te tirar de sala. É a mesma coisa. É uma ameaça, né, que eu faço, é uma coisa que pode acontecer. Se você ficar mexendo no celular durante a aula, eu vou tirar você de sala. Ok? Então, a primeira condicional vai por esse lado. Eu vou usar para uma ameaça, né? A ameaça é no presente e o que vai acontecer no futuro, o resultado disso. Tá ok? Tá certo? Vamos para a second conditional. A second conditional já vai ficando um pouquinho mais interessante, porque na verdade eu vou usar agora o passado, tá ok? E o present conditional, que é a condicional, né, que a gente chama, é o would, tá? Então olha aqui, ó. É usado para situações imaginárias no presente ou no futuro. Então é uma coisa que poderia ter acontecido, né? Se eu tivesse feito isso, isso teria acontecido, né? Então o second conditional são para coisas imaginárias. Se isso tivesse sido feito, isso teria acontecido. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aí, ó. If I won $1 million, se eu tivesse ganhado $1 milhão, eu teria comprado um carro novo. É uma situação imaginária, gente. Não aconteceu. Né? Então, um passado imaginário, um passado que não aconteceu, né? E uma situação imaginária que teria acontecido, tá? Sempre tem que usar o would, que é o nosso marcador de condicional, tá? É o would antes do verbo sempre, tá? If I were you, se eu fosse você, o que eu não sou, eu pararia de fumar. I would quit smoking. Eu pararia de fumar. If I were the president, vou nem falar nada, hein? Se eu fosse presidente, eu teria ações mais efetivas sobre o isolamento, mas eu não sou o presidente, infelizmente. If I were the president, I would lower taxes. Eu iria diminuir os impostos. Diminuiria, ó. Tá tudo no ia. Diminuiria, compraria, pararia, teria, pararia, viajaria, tá? Olha o último exemplo aqui, ó. If I had more free time, I could travel around the world.
Se eu tivesse mais tempo livre, eu poderia viajar pelo mundo inteiro. Eu viajaria pelo mundo inteiro. Mas eu não tenho tempo. Então a second condition é uma situação imaginária, tá? A primeira frase, né, no caso do if, ela tá sempre no past, no passado. Como é que eu sei que tá no past? Pelo verbo, ó. Isso aqui é verbo to be no passado. Were, né? Won e had e won é tudo verbo to be no passado também. É tudo verbos no passado, perdão, verbos irregulares no passado, tá? E aí repara que, olha só, a questão da vírgula continua a mesma coisa, ó. Quando eu começo com o if, eu boto uma vírgula entre as frases. Quando eu não começo com o if, eu não preciso botar vírgula. Quando eu começo com a frase que é a consequência, eu não preciso botar vírgula, tá? Então vamos lá. E a última, third conditional, é aquela em que eu tenho past perfect, que tem que ter o verbo to have, mais o verbo no particípio, ok? E o perfect conditional também, que é esse condicional, que é o would, também junto com have. Então, na terceira condicional, que é a mais chatinha, eu tenho que ter o verbo have nas duas frases, porque é ele que vai dar essa ideia de perfect, tá? Que são situações imaginárias agora no passado. Por exemplo, ó, if I had got a gold medal, I would have been happy. Olha aqui, ó, se eu tivesse ganhado uma medalha dourada, uma medalha de ouro, eu teria sido feliz. Então repara que essa condição agora é uma condição no passado, não é uma condição no futuro que nem na outra. Na outra é assim, eu viajaria. No futuro, eu viajaria, eu faria, não. Essa condição aqui, ela é no passado, ó. Olha o segundo exemplo, ó. If I had met Susan last week, se eu tivesse conhecido a Susan semana passada, I would have given her the book. Eu teria dado para ela o livro. I would have given. Eu teria dado o livro para ela. Então eu teria feito isso lá atrás, isso não é no futuro, tá? Então a third conditional são situações imaginárias no passado, ok? Olha mais um aqui, ó. If the weather had been good, se o tempo tivesse ficado bom, we would have gone water skiing. A gente teria ido fazer esqui na água, tá? If you had got up earlier, se você tivesse acordado mais cedo, you would have caught the earlier train. Você teria pego um trem antes, um trem mais cedo, né? Um trem um pouquinho antes do que você pegou, tá? Então, para eu fazer a third condition, eu tenho que estar no past perfect. O que é o past perfect? É quando eu tenho o verbo have no passado, que é o had, mais o verbo no particípio, que é o got, met, tá? E o perfect conditional é a mesma coisa, quando eu tenho o verbo to have na conditional, com would have, tá? E o verbo principal também no particípio, tá? Eu vou tentar botar algumas outras linhas aqui para ver se dá para entender isso melhor. Esse slide aqui, na verdade, é para você resumir. Então eu vou pedir o seguinte, eu quero que você copie no caderno esse slide aqui, porque ele resume tudo. É mais fácil, tá? Então copie no caderno esse aqui, porque ele fala da zero, da first, da second, da third e dando exemplos, tá bom? Então repara aqui, ó, zero conditional, presente com presente. First conditional, presente com futuro. Second, passado com futuro condicional. E a third, past perfect com o would have no perfect também, tá ok? Vamos fazer juntos aqui, ó, porque eu sei que essa aula é complicadinha, tá, gente? Não é fácil de entender mesmo, não. Então vamos ver aqui, ó. Escolha a opção que melhor, deixa eu ver se eu boto minha caneta aqui, que melhor define os espaços em branco, blank space, tá? Vamos ver aqui, ó. If it snows, I stay at home with my family. O que eu falei? Olha só. Quando você entende a tradução da frase, você nem precisa gravar, tipo assim, essa condicional é a primeira, é a segunda, é a zero. Sabe? Quando você entende a frase, fica mais fácil. Olha aqui comigo, ó. If it snows, aqui está no presente. Então a gente viu que presente só pode ser a zero ou a first. Né? A zero é presente com presente e a first é presente com futuro. Se você olhar aqui as opções, não tem presente aqui nenhuma, é tudo no futuro, tá? Então eu vou traduzir, ó. Se chover, aí eu vou usar cada uma das opções, ó. Se chover, will stay, eu ficarei em casa com minha família. Pode ser. Se chover, eu teria ficado em casa? Não. Se chover, eu teria ficado em casa? Não. Se chover, eu terei ficado em casa? Também não. Não faz sentido na frase, nem quando eu traduzo isso. Tá? Então eu vou ter que trabalhar com o will. If it snows, I will stay at home. Eu ficarei em casa, é a first conditional. Se chove, eu vou ficar em casa, tá? Lá no futuro. Próxima.
If the weather was fine, was, passado. O único que é passado simples só pode ser a second condition. E a gente viu que second é com would. Vou traduzir, ó. Se o tempo fosse bom, o time treinará? Não faz sentido. O time treinaria? Faz sentido. O time terá treinado? Não faz sentido, né? Então só pode ser o would. Por quê? Past vem com would, né? Que a gente viu. Simple past, tá? Olha aqui de novo, ó. If I had enough time, se eu tivesse tempo suficiente, had, tivesse, tá no passado simples também. Então a gente viu igual em cima, ó. Passado simples é com would. Se eu tivesse tempo suficiente, eu teria estudado Spanish. Porque não faz sentido, ó. Se eu tivesse tempo suficiente, eu estudarei espanhol. Se eu tivesse tempo suficiente, eu estudarei espanhol. Não faz sentido, né? Nem o will not, né? Que é a mesma coisa, só que tá no negativo. Então só pode ser o would, tá? E olha isso daqui de baixo, ó. A for. If they had seen you, se eles tivessem te visto, ó. Had e seen. Past perfect. Past perfect, a gente viu que eu continuo com o would have. Se eles tivessem te visto, você teria morrido. You would have died. Ok? Não é você morrerá. Não, se eles tivessem te visto, você teria morrido. Lá atrás, isso teria sido feito. Tá? Então vou marcar aqui que é letter B. Vamos aqui mais, tem 10 pra gente treinar, ó, pra ver se fica fácil, ó. If I were you, se eu fosse você, se eu fosse você, past é com o would. Se eu fosse você, eu contaria tudo pra ela. A fofoqueira, ó. Olha essa aqui, ó. If I could, se eu pudesse, passado, eu te visitaria com mais frequência. Se eu pudesse, eu te visitaria com mais frequência. Ok? Passado, would. Had studied. Past perfect. Past perfect é sempre com o would have. Ok? Se eu tivesse estudado, eu teria passado no teste. Mas eu não passei. Teria passado lá atrás. Tá? De novo aqui, ó. Had com simple past. Perdão. Had com particípio. Né? Had com played. Então, de novo, é past perfect. Só pode ser would have. Se nós não tivéssemos jogado, eles teriam reclamado. Não é eles reclamariam, eles reclamarão, não é isso. Se a gente tivesse jogado lá atrás, eles teriam reclamado. Ok? If she arrives, ó, presente. Se ela chegar em segurança, we will make a donation to charity. Nós faremos uma doação para a caridade. Faremos, tá? Porque aqui não tem outro presente. 10. If you decided, simple past. Se você decidir ir, você teria um bom tempo, né? You would have a good time. Você se divertiria muito, tá ok? Então, olha só. Reveja de novo lá essas conditionals, né? Essa revisãozinha aqui. Copie isso no caderno e parte para os exercícios, tá? A número 1, eu quero que você faça a página 32 do seu livro, tá? E depois eu boto o gabarito dela. Página 32, da 1 a 5. Número 2, você vai ver qual opção está correta. E aí as próximas você vai fazer que nem eu fiz nos exemplos. Marcando a opção correta. Então vê isso, tá? Qual é o tempo da frase, enfim. Então vê, ó, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. São todas da mesma maneira que nem a gente fez, tá? Qualquer dúvida, você já sabe onde me procurar. Tá bom, gente? I hope you guys have understood it. I hope you guys are safe at home, washing your hands, ok? During the exercise, studying a lot. Espero que vocês estejam bem em casa, seguros, lavando as mãos, fazendo os exercícios, acompanhando as aulas. E não esquece de postar o desafio lá no Instagram, tá bom? Kisses, bye, bye.